boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo hoje com uma super live com a queridíssima Natália Travassos, intitulada A Roupa do Sexo, Transsexualidade e Psicanálise. Para quem não sabe, a Natália compõe o corpo docente da pós em psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau, e eu tive o prazer de conhecê-la a partir do Marco Antônio Coutinho Jorge, que é orientador de doutorado dela, também foi orientador de mestrado, e essa temática da transexualidade, se trata hoje da gente poder contar um pouco dessa história, tá bem? A Natália fez esse seminário aqui em Blumenau, na ocasião que veio ministrar suas aulas na pós em psicanálise, e sempre como a gente não consegue fazer o evento gravado ou transmissão ao vivo, eu sempre convido os colegas para fazer uma live para retomar a mesma temática, tá? Enviando o convite para Natália. Convite enviado, Natália. Enquanto isso, eu vou apresentar, Natália, pessoal. Opa! Oh, minha querida! Que Oi, saudade! meu amor! Então, Saudade pessoal, também! sim, tive o prazer de reencontrar a Natália em São Paulo. Fomos no Sky, que estava super bom, né, Natália? Natália, deixa eu só te... Diga. Tava frio aquele Frio dia, danado. né? Frio, eu tô em Blumenau hoje, aqui tão frio. Pensa no frio. Você tá aí toda despojada, eu tô aqui com roupa de lã, frio pra caramba, imagina. Deixa eu te apresentar. Natália é psicóloga, psicanalista, membro do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, São Rio de Janeiro, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicanálise da UERJ, bolsista CAPES, pós-graduada pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, lá pelo Rio também, na área de Psicologia dos Doenças Transmissíveis, autora dos livros Transsexualidade, O Corpo entre o Sujeito e a Ciência, que é o amarelinho, e Histeria e Sexualidade, Isso, o azulzinho e o amarelinho. É que eu tava, sabe o que eu ia trazer? Eu tava procurando aqui, e tem um monte de livro, não achei aqui no meio. O Corpo entre o Sujeito e a Ciência, Histeria, Sexualidade, Clínica, Estrutura e Epidemias. Natália, veja, a gente tem uma questão, e a live de hoje é super importante, porque, veja, você acerta num ponto fundamental. Né? Há uma certa epidemia, quantidade de adolescentes, e muitas vezes crianças, querendo fazer uma mudança de sexo. Na ocasião que o Marco Antônio esteve aqui em Blumenau e pôde apresentar o livro escrito por vocês dois, que na verdade é fruto da dissertação de mestrado, né, da Natália, e agora que ela segue discutindo esse doutorado, né, orientado pelo Marco Antônio, ele trouxe um dado muito importante: a quantidade de crianças, na verdade adolescentes, né, nos Estados Unidos, que fizeram a mudança de sexo e depois se arrependeram e não tinha mais retorno. Eu queria discutir um pouco sobre como é que essa temática se colocou para você já há algum tempo atrás, né? E eu queria só trazer algumas pinceladas para quem está escutando. O que tem acontecido hoje? Né? E isso apareceu na discussão aqui em Blumenau, né? A criança vai lá, decide mudar de sexo, quer dizer, se diz ela é Maria, aí ela vai para a escola amanhã se diz João, né? A escola acata isso sem muita interrogação, e a partir do dia seguinte ela passa a ser João, né? E passa a receber uma outra nomeação. Né? Quer dizer, isso não é sem efeitos. Eu acho que a matemática é importantíssima para se colocar. Mas eu queria escutar um pouco, Natália, como é que essa questão se colocou para você? Com você a palavra. Tá. Boa noite, uma alegria estar aqui novamente. Vamos lá, então. Vamos ao trabalho. Bom, o estudo, né, da transexualidade na adolescência e na fase da infância, ela se deu num momento posterior, né? Ela vem num segundo momento da pesquisa. Por quê? Porque no primeiro momento a minha clínica é só com adultos, Claro. né? E é na medida em que
esse trabalho cresce com adultos, que eu passo a ser procurada por familiares, né, com adolescentes. Eu não tenho nenhum caso de criança pequena, tá? Só adolescente. E eu passo a ser procurada, então, por conta da temática, né, do estudo da temática com crianças com adolescentes que apresentam questões relativas ao gênero, né? É muito interessante quando você fala da questão da epidemia, né, que você fala assim, vocês acertaram num ponto, vocês acertaram ali na mosca, né, num ponto, esse crescimento do número de casos e tal. Bom, a gente tem dados, assim, as pessoas falam, né, que não há dados, mas há dados sim. A Tavistock Clinic, né, a Tavistock Clinic, que é uma das clínicas mais importantes no mundo, que trata dessa questão relativa a crianças, a transição pediátrica, né, a gente fala da transição pediátrica, fala de um aumento de 500%, se eu não me engano, de 500%, não... agora me falhou a memória, Michele, mas é assim, um aumento assim absurdo. Não, mas é quase assim, essa proporção 200, 400, uma coisa nesse nível em 5 anos. Quer dizer, o que está acontecendo, né? Porque há de fato alguma coisa acontecendo, né? A gente sabe que quando um sujeito, né, ele se deita no divã, o mal-estar desse sujeito, ele fala de um mal-estar da cultura também, né? Claro. Cultura e sujeito não estão dissociados, eles são uma continuação moebiana, né? Não há um sem o outro. Portanto, o que acontece aqui no consultório fala do que acontece na cultura e vice-versa, né? Sem dúvida alguma, o aumento no número de casos, principalmente no caso das crianças e dos adolescentes, eles vêm muito por conta da leitura dos adultos, né? Não é assim, a criança com 5, 6 anos, ela não sabe, ela está construindo ali ainda, né? Construindo o seu lugar no mundo, se construindo como sujeito. Ela não tem nem ideia dessas discussões de gênero que os adultos se colocam a fazer. Então, será que é uma questão da criança e do adolescente, ou será que são os adultos que fazem essa leitura e já colocam isso para a criança no sentido de adequar, de fazer uma ortopedia, né, do comportamento dessas crianças, que a princípio são comportamentos díspares ao esperado pela cultura, e aí os adultos colocam nesse grande lugar, assim, né, então, da adequação, da ortopedia. Importante, né? A insuportabilidade do adulto diante do mal-estar da criança e do adolescente. Porque é interessante, né? Como se a ele, criança ou adolescente, esse sujeito, nada pudesse faltar. Então, quer dizer, diante de qualquer mal-estar, né, a oferta de um objeto ou de uma resolução preta por ter, ela é quase general. Porque eu acho que a grande questão que tu coloca aí quando, né, traz isso, né, a grande novidade é que, quer dizer, seria inconcebível há pouquíssimo tempo atrás, né, autorizar uma criança a tomar esse tipo de decisão. Entendeu? Quando era criança. Eu quero ser tal coisa. Minha filha, quando crescer, te vira. Mas enquanto é criança, quem manda aqui é a gente. Né? Eu acho que tem algo aí do lugar da criança e do adolescente no laço e da insuportabilidade do adulto diante de qualquer manifestação de mal-estar ou de interrogação desse adolescente. Mas vai lá, segue lá. Sem dúvida, sem dúvida. O que as crianças colocam diante dos adultos, e aí eu puxo também a questão dos adolescentes, né, mas especificamente mais das crianças, é que as crianças trazem uma sexualidade que é insuportável aos adultos. Né? O adulto não suporta essa sexualidade da criança. E é muito interessante porque assim, o discurso trans, ele é um discurso que ainda passa por um lado muito biologizante, de tentar dar uma explicação da biologia, ou seja, existe um cérebro, uma área do cérebro que determina o gênero dessa criança,
Portanto, né, isso explicaria, isso eximiria os pais, de alguma forma, de qualquer responsabilidade. É uma coisa meio assim... Quando se investigava, não sei se você lembra isso, uma Newsweek da década de 90, que trazia na capa a questão do gene gay, que eles investigavam o gene gay, tentavam dar uma explicação para a homossexualidade biológica, né? Uma explicação biológica para a homossexualidade. E aí chega-se, obviamente, à conclusão de que isso não é possível ser provado, né? Que isso é refutado. Né? Então a orientação sexual ela é algo absolutamente do exercício psíquico de uma sexualidade, mas a transexualidade não, ela existe uma explicação biológica. Então os pais nesse lugar, vendo os filhos com um comportamento que não é adequado culturalmente, né? Então um menino com trejeitos femininos e uma menina com trejeitos masculinos, a primeira leitura é homossexual, ou é sapatão, ou é viado, né? Mas o que acontece muitas vezes, e isso é um discurso que está muito presente nos pais, eu né? acho que, Natália, retoma um pouquinho o lugar que na história, você falou um pouco disso aqui em Blumenau, né? Como é que... Porque assim, né, quando você esteve aqui em Blumenau, você falou um pouco o quanto, dentro da própria psicanálise, a transexualidade ela parece associada à questão da perversão, né, no primeiro momento. Mas, da psicose. Da psicose, desculpa, da psicose. Mas volta um pouquinho o quanto dentro do próprio DSM, até mesmo do CID, há pouquíssimo tempo, recente, que a homossexualidade, né, saiu da categoria de doença. Eu acho que retoma um pouco essa história, eu acho que dá um pouco mais de laço para a discussão. Claro, claro. Bom, essa história de pensar a homossexualidade, né, numa possível associação à transexualidade, ela é anterior à hipótese que eu e Marco Antônio colocamos, né, da homofobia internalizada do próprio homossexual. Tá, depois verdade, isso. Depois explica isso para quem está assistindo. Explico. É só para retomar essa ideia assim, da homossexualidade, da doença, né, da homossexualidade como doença. Essa ideia, né, da associação da homofobia internalizada do próprio homossexual e da adequação corporal que se visa na transexualidade, ela é muito antiga. A gente tem uma nota de rodapé do Freud, nos 3 ensaios, se eu não me engano, uma nota de rodapé de 1920, que ele fala de uma experiência com os ratos, né, a partir do transplante de gônadas, transplante cruzado de gônadas, visando a adequação do comportamento sexual desses ratos, né, a partir da produção de hormônios. Então, veja que o estudo com hormônios sexuais, eles vêm nessa direção, na direção de corrigir uma homossexualidade, corrigir uma sexualidade que estava fora da norma. Né? Sim, agora eu queria só fazer uma observação também a partir da obra do Freud, o quanto no caso Schreber, o delírio dele de ser mulher de Deus, né? Aí sim a gente tem uma associação entre transexualidade e psicose. Percebe que tem algo da ordem do delírio, né? Porque é também ali uma tentativa, né, de alguma maneira produzir algum tipo de enodamento, né, para isso que fica, né, solto no campo da psicose. Eu acho que tocar um pouco nisso eu acho também importante, tá, Natália? Porque eu acho que porque eu acho que uma coisa é a transexualidade ou a homossexualidade pensada no campo da neurose. Sim. Outra coisa é a transexualidade ou a homossexualidade pensada no campo da psicose. São experiências radicalmente diferentes. Né? Sim, sem dúvida. Com você. Sem dúvida. É muita informação, né, ao mesmo tempo. Eu só queria fazer um parênteses. Eu sou maluca, viu? Somos duas, então.
Só queria fazer um parênteses aqui, né, que quando a gente fala da transexualidade, hoje a transexualidade ela ultrapassa a nomenclatura, sempre ultrapassou, na verdade, a nomenclatura médica, né? Então, quando eu falo do transexual, eu falo daquele sujeito, né, que entende que tem uma alma presa num corpo errado e ele quer adequar o seu corpo para pertencer ao gênero de identificação. Né, porque hoje a gente encontra muitas pessoas que se autodeclaram transexuais, mas que não fazem qualquer intervenção corporal. Então, só para fazer essa marca específica, né, que eu acho que faz uma diferença, marcar esse grupo, né, dessas pessoas que tem a questão da disforia de gênero, tem a questão com o corpo, né, o mal-estar em relação ao corpo, porque não são todos os transexuais que fazem uso de hormônio ou fazem qualquer intervenção cirúrgica. É muito mais da ordem da palavra, né, da autodenominação, do que faz na prática em si, né, com o seu próprio corpo. Então, só esse parênteses, me referindo, assim, fazendo uma especificidade de que transexual eu estou falando, que é aquele que faz a exigência da adequação corporal ao gênero de identificação. Claro. Né? Voltando então, diga. Sim, porque aí a pergunta que também se coloca para depois, né? O que acontece com alguns, quer dizer, mesmo se sentindo uma mulher, não precisem transformar o seu corpo no corpo de uma mulher. E por que para outros isso se torna, veja, você usou uma palavra importante, uma exigência, não apenas uma necessidade. Né? Porque nesse sentido, né, mesmo nascendo com vagina ou com pênis, existe um trabalho aí de construção do masculino e do feminino a partir desse corpo biológico. Ou seja, não está dado para ninguém. O trabalho é para todos, é de todos. Né? Está no campo das identificações e no campo da escolha do objeto. Né? Mas é interessante porque nesse momento é como se o sujeito se colocasse numa posição de exceção. Como se todo mundo quer dizer, nasceu com essa adequação e esse sujeito não. E aí ele entra com essa exigência, quase uma exigência de reparação. Essa tem essa adequação, eu quero a minha também. Talvez. E talvez a gente possa pensar em toda essa clínica dentro da medicina que se coloca num ajuste do corpo, né? Eu acho que não é só a questão do feminino e do masculino, que está posto, né, para todos, não é só a questão do ser homem ou ser mulher que está posto para todos, mas tem aí um ponto de coagulação que é o próprio corpo, que é lugar de mal-estar para todos, porque afinal de contas o corpo é uma apreensão linguageira, né? Nós só temos corpo no momento em que a gente faz essa apreensão linguageira, senão a gente sabe que é o caso das psicoses graves, né? No caso da esquizofrenia, o caso do autismo, né? Essa coisa do despedaçamento, não há uma união, há partes do corpo, né? É uma coisa solta. Então, quer dizer, tem aí esse lugar de coagulação, né, do corpo, do mal-estar em relação ao corpo e do mal-estar em relação à sexualidade, que também está para todos. Tem um lugar aí muito específico na clínica trans, porque, de uma forma geral, assim, a gente vê também na medicina, né, assim, essas cirurgias estéticas de reparação, não só de reparação, mas o excesso disso, né? O excesso que torna até monstruoso muitas vezes. Chega ao caso da monstruosidade, de tão deformado que fica. Né? Então, assim, esse é um caso das cirurgias plásticas que não são associadas ao homem, mulher, feminino, masculino. Né? Para fazer uma alteração. Inclusive, quando a Natália estava aqui em Blumenau, tem uma ginecologista que faz a pós em psicanálise, que estava contando o quanto tem surgido demandas nesse sentido. E eu ainda brinquei com o pessoal, vai que a moda pega, né?
Tem, de reconstrução de ímen, de reconstrução de ímen. E aí é o mal-estar colocado pelo corpo, né? Quando Freud vai colocar o corpo como uma das fontes do mal-estar, lá em 1936, né, ele vai colocar 3 elementos. Então, a relação com o outro, né? A força da natureza e a decrepitude do corpo, né, esse insuportável do corpo, né? Então é exatamente aí nesse lugar de não poder suportar o furo, né? Não, Sim, não, mas, não tem Natália, eu acho que castração, aí não há furo. tem um ponto importante, inclusive, teve um evento agora recente, acho que um congresso em Buenos Aires, interrogando sobre o lugar do corpo nos dias atuais. O corpo nunca teve tão em evidência, e não me parece ao acaso que a tentativa hoje de resolução do mal-estar passe pelo corpo. Cirurgias bariátricas, mudança de sexo, reconstrução de ímen, cirurgias plásticas, e por aí vai. A gente também poderia pensar essa demanda, né? Essa demanda da intervenção corporal na tentativa, que é uma lógica que se coloca como se hoje a intervenção do corpo fosse uma tentativa de dar contorno ou comatar de alguma maneira o mal-estar do sujeito na relação com o outro, na relação com o seu corpo, na relação com o mundo que o circunda. Sim, sim. Isso que você está falando da questão do corpo, eu tenho pensado numa coisa, mas isso é só especulação, tá? Não, mas estamos aqui para especular, vamos embora. Eu tenho visto o corpo se colocar cada vez mais como... E a gente, antes de fazer essa especulação, né, só fazer essa equivalência do corpo ao eu. Né? Eu acho que tem um lugar do eu aí que vem... uma hipertrofia do eu. Talvez a gente possa pensar numa hipertrofia do eu de uns tempos para cá. E como é que eu tenho visto a questão do corpo? É como se o sujeito não fala, é como se o simbólico tivesse cada vez mais não operando no seu lugar de conciliação, como se o imaginário tivesse cada vez mais presente, com esse simbólico empobrecido, como se houvesse um empobrecimento do simbólico, e esse corpo se colocando sempre na frente, esse eu. E aí, o que eu vejo? Por exemplo... Que aí tu toca na adequação da tentativa do sujeito, da adequação do seu corpo à imagem. Exatamente. E ele vira a imagem, ele é a imagem. Ele é a imagem que ele passa para o mundo. E aí eu vejo uma coisa muito interessante quando eu falo para você da especulação e que é essa tateando aí essa coisa da identidade, do simbólico, do imaginário, fazendo frente ao real. Tem uma coisa que me chama muita atenção na clínica, que eu acompanho algumas pessoas que fazem parte do movimento social LGBTQIA+, e o quanto essas pessoas colocam seus corpos na frente da luta, né? É o corpo que está ali na frente, não só na luta, obviamente, por solicitação de direitos, etc., mas como na luta física, nos embates físicos. Né? Eles falam de um corpo que está à frente ali no embate, né? Que ele pode ser morto em nome disso e que ele vai para o embate apesar disso, sabendo desse risco. Então tem uma coisa desse corpo que se coloca frente ao outro, que se oferece numa violência frente ao outro. Por exemplo, Mas, Natália, a gente precisa ir muito longe. Porque tem uma lógica, veja, aí que eu acho que você toca num ponto importante, né? Uma lógica da oferta do corpo para o gozo do outro. E é interessante, porque é um gozo que é ofertado num certo sacrifício. Seja pela exorbitância de exercícios físicos, e até o limite, percebe? Com 30 quilômetros hoje, percebe? Né? Essa coisa de ir até o limite, assim, de oferta do corpo como sacrifício, né, para o gozo do outro. Assim como, né, a gente poderia também pensar, né, de um outro lado,
né, a oferta do corpo também como sacrifício, né, nesse sentido que você está trazendo aí. Percebe? Um corpo que pode, de alguma maneira, ser batido, violado, estuprado e por aí vai, né? Porque eu acho que aí também, veja, eu acho que retomando o que Lacan vai falar no estadio do espelho, né? Quer dizer, justamente, o que se produz, o que vai constituir uma imagem corporal? Uma pergunta sobre o que o outro quer de mim. É a partir dessa pergunta, o que o outro quer de mim, que o sujeito vai construir aí uma versão, e a partir disso, né, o que o Lacan vai nomear como o eu é um mosaico de objetos perdidos, quer dizer, um mosaico de, né, identificações, eu acho. Agora, eu acho que a grande questão é o que acontece hoje nos dias atuais, que essa distância entre o sujeito e o outro está cada vez menor, como se, de alguma maneira, né, o sujeito não suportasse o mal-estar, né, entre a pergunta. É como se ele quisesse de fato a resposta. O que o outro quer de mim? Então, nesse sentido, quer dizer, quando o sujeito decide uma mudança de sexo, é como se ele estivesse ali na ilusão de ter encontrado uma resposta. O que o outro quer de mim? Que é quase uma resposta para mostrar. Ah, por que não me quis na festa? Porque, tá vendo? Tem uma inadequação. E nessa hora é como se ele tomasse ali. Essa é a resposta. Ele vai lá e faz. O que acontece? Cai do cavalo. Por que não é? É por isso que eu falo sobre esse não, empobrecimento é um tema super importante, simbólico. que ultrapassa a questão da transexualidade. Vai lá. Sim, obviamente, obviamente. É por isso que eu falei há pouco desse empobrecimento do simbólico, porque perder a gente sempre perde, né? Há sempre alguma coisa a cair dessa relação, tem sempre um objeto que cai, há sempre uma perda, né? Passível e possível de ser simbolizada, quando há um simbólico operando de forma saudável. Porque quando não há um simbólico operando de forma saudável, o que se coloca é a carne. É a carne que entra em jogo. Tá, mas aí eu acho que a gente podia ampliar um pouco essa discussão. Né? Agora, incluir na discussão a questão que a gente vê nas famílias hoje. E que se passa também em relação às crianças e adolescentes. Interessante, porque, veja, o que acontece a partir da modernidade? A cultura passa a chegar ao sujeito através da fantasmática dos pais. E o que a gente vê hoje na lógica das famílias? Cada vez mais famílias incestuosas e cada vez mais essa passagem da família ao social muito claudicante. Sujeitos que ficam aprisionados muitas vezes o resto da vida, papai e mamãe. Então, nesse sentido, é quase como o que começa a entrar em jogo aí, Natália, é quase um sujeito incapaz de assumir a sua responsabilidade diante da vida e da polis. É um sujeito que fica aprisionado a uma certa posição infantil, e me parece que o capitalismo ele entra como um ponto importante aí, porque cada vez mais o discurso do capitalista lança o sujeito num desamparo cada vez maior. Ou seja, quanto mais ele consome, mais ele se consome como sujeito. E as narrativas que poderiam ajudar esse sujeito a construir algum sentido para a vida, para o mundo e para as suas relações, começam a desaparecer. É interessante, né? Porque é quase como ficasse todo mundo espelhado na família Margarina, da propaganda, que isso começa na década de 50, você vai lembrar. Né? E nesse sentido, quer dizer, eu acho que a questão dos eletrônicos é um outro ponto importante. Por que eu estou falando isso? Eu acho que eu te contei quando você veio a Blumenau, que eu recebi uma menina que começou a mudança de sexo, e eu falei assim, mas como é que você tomou essa decisão? Ela está assim, vendo vídeo no YouTube. E eu disse para ela, mas bom, não se toma esse tipo de decisão vendo vídeo no YouTube. Aí eu digo para ela, sugiro que você interrompa e trate disso de uma outra maneira. Mas é isso. Né? Vai lá, Natália. Foi mais que você. Você falou comigo. Várias coisas. eu tô anotando um monte de coisa, que é isso, não, né? Sim.
pesquisa, né? Mas, assim, o que você vem trazendo, né, dessa coisa do lugar dos pais, penso imediatamente no lugar do desejo do outro, né? Se os pais cada vez mais se retiram desse lugar desejante, porque é isso que acontece, né? O discurso dos pais é: não quero traumatizar, não quero criar traumas. Eu escuto muito isso dos pais no consultório. Vou apimentar a discussão. O anestesista que mantinha relações sexuais com as mulheres. Eu inclusive, escrevi um pequeno poema sobre isso, enfim. Porque é tanto disso que se trata. Se eu venho conduzindo a educação das nossas crianças, vou pensar das nossas crianças, não dos filhos, né? De tal maneira em que eles não podem ser frustrados, não me parece que há muita novidade no anestesista sentir vontade de transar com a paciente e ele fazer isso, porque ele também não pode ser frustrado. Tem algo aí que diz respeito, que implica a todos nós. Diz respeito ao modo como a gente lida com a falta no nosso social, o modo como a gente educa nossas crianças. E mais, que loucura é essa? Que a gente chegou em que uma criança e um adolescente não pode ser frustrado. E a ele nada pode faltar. Gente, é da ordem da loucura. Vai, Natália. Sim. Eu já fico brava, né? Não há lugar para falta e o capitalismo sabe muito bem disso, né? Claro. E se faz aí nesse lugar, né, de oferecer tudo e qualquer solução para tamponar essa falta, né, numa ilusão de tamponar essa angústia, né? Mas assim, voltando para esse lugar da falta do desejo do outro, né, pensando que esse sujeito, né, ele só se estrutura como sujeito do inconsciente, orientado pelo desejo do outro, no momento em que os pais se colocam como tudo é possível, né, não há limites, porque a criação do não vou frustrar, não vou traumatizar, ela é ilusória, né, porque a entrada na linguagem ela já coloca por si só um corte, né, então assim, mesmo... o que acontece é que assim, os pais saindo desse lugar, é como se essa criança ficasse sem pontos de ancoragem, porque exatamente esses lugares... É uma das roupagens do abandono. Porque é um abandono simbólico que se passa aí, porque na verdade o que está em jogo é o que o Leclerc no livro Mata-se uma Criança vai falar de uma possibilidade dos pais fazer um luto da criança que eles não foram, da família que eles não tiveram. E de alguma maneira eles tentam, não é? Quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, são pais completamente identificados à posição dos filhos. Por isso que a Maria Rita Kel vai falar de uma fratria familiar, como se houvesse um apagamento da diferença geracional de tal maneira que o que entra em jogo é de alguma maneira, uma impossibilidade da transmissão geracional. Sim. E da transmissão da cultura. Sim. Transmissão da lei. Transmissão da lei, perfeito. Que é o que né? o Lebrun vai trabalhar no mal-estar e na subjetivação. E o que Lacan vai falar, não sei se tu estava junto, que ele vai falar da degenerescência catastrófica, está no seminário 23, como só o projeto da mãe bastasse. Quem trabalhou isso aqui em Blumenau foi a Cristiane Matozinho, que é do grupo da Andréa Guerra lá de Minas. Sei, ótimo. Percebe? Como se, quer dizer, a lei paterna, a dimensão terceira não opera mais. Pois é, e aí esse sujeito fica à deriva. O que faz esse sujeito? Claro. Porque se você não tem pontos de ancoragem, você não tem ponto de sustentação. Né? Como é que esse sujeito pode ter lugar para se desidentificar num segundo momento, se ele não passou pelo primeiro momento que foi de identificação? Claro. Né? Alienação e separação. Para que se separe, é preciso se alienar num primeiro momento. Sim. E se os pais... Vai lá. Não vai. Se os pais se colocam, né? Se os pais se colocam nesse lugar de não marcar, esse sujeito ele fica sem saber, é a bússola do desejo, né? Claro. Vai apontar para onde? Claro. Se desejo é reconhecimento de desejo, né? Reconhecimento do desejo do outro, é desejo de reconhecimento. Quer dizer, sem esse desejo do outro, como fica essa criança?
Claro, e é interessante, né? Por isso que a gente cada vez mais escuta no consultório, né? Eu recebi uma vez um caso de um menino que quebrou o consultório da psicopedagoga inteirinho. Crianças de 7 anos que batem nos pais, que de alguma maneira, quer dizer, pais que estão colocados, alguém comentou aqui agora, como pares dos filhos, né? Quer dizer, a diferença completamente apagada. Agora volta uma questão importante, para retomar o tema da transexualidade, porque de alguma maneira, a discussão que a gente está travando agora responde um pouco à pergunta inicial. Na medida em que os pais estão como pares dos filhos, se torna para eles impossível dizer: ei, neguinho, quer mudar de sexo? Muda. Quando você crescer, aí você decide essa merda, tá? Quando você é criança, você não decide porra nenhuma. Basicamente assim, certo? Mas como eles estão como pares e não podem frustrar. É interessante, né? Porque aí quando o filho faz cara feia, quem fica mal são os pais. Agora eu queria voltar um pouquinho no que a Hannah Arendt vai falar, né? Porque o que a Hannah Arendt vai falar é algo fantástico que nos ajuda a pensar a discussão de hoje. O que se apaga aí é o fio que conduz o passado ao presente. E como se de alguma maneira, nesse apagamento, nessa recusa do passado, a gente esquece da história. E do que se passou de alguma maneira, né? Por isso que a gente é capaz de escutar. A gente escutou agora recentemente vocês dizendo que ditadura não existiu, essa história não existe. Agora volta um pouquinho. Ser homossexual no Brasil e no mundo, até pouquíssimo tempo atrás, era o caos. Vide aquele filme que se passa, acho que na guerra, que ele sofre uma castração química. Não sei qual é o Exemplo desse filme? Filme que ganhou Oscar, inclusive. Não lembro. É um homossexual, ele trabalhou na guerra, inclusive foi no Código Morse, né? E quando descobre que ele era homossexual, ele sofre uma castração química. Vou só retomar alguns casos. A Garota Irlandesa, se não me engano, é um outro filme que também... É irlandesa, né? Dinamarquesa. Tá ficando doida. A Garota Dinamarquesa também. É um outro filme que também retrata um pouco essa questão. Assim como, de alguma maneira, muitos homossexuais. A teoria do tudo. Não, a teoria do tudo é do cara que tem... Da Segunda Guerra. Enfim, vocês sabem. Daquele que tem uma degenerescência no corpo. Que a teoria do tudo é essa, não é? Daquele físico. Esse filme que eu tô falando da castração química... ele tá no Netflix. Isso, ele tá no Netflix, é ótimo. Bora, Natália, então retoma um pouquinho. Gente, eu não lembro o nome também, sou péssima para nome de filme. Péssima. Gente, estamos em 100 pessoas aí, ninguém lembra. Aquele filme que o cara ajuda na guerra, ele descobre o jogo da imitação. Isso, perfeito. Isso, perfeito. O pessoal ajudou. Então, volta um pouquinho. Isso, o jogo da imitação, perfeito. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Veja, acho que tem um ponto importante aí, né? Porque a geração de hoje, e eu queria lembrar uma coisa, hoje os adolescentes não dizem eu sou trans, sou homo, eles dizem eu sou pan. O que quer dizer eu sou pan? Eu sou tudo e eu não preciso escolher. De alguma maneira, eles postergam uma escolha que eles ainda não têm condições de fazer, mas também existe, por parte do adulto, uma certa pressa de querer que ele decida. Queria discutir um pouco sobre isso e mais, o que tu estudou a partir disso na história da própria transexualidade. Retoma um pouquinho. A própria questão da adequação do corpo, né? A própria questão da adequação. O Stoller, ele coloca essa hipótese, né? Ele vai falar que a adequação corporal dos transexuais pode ser uma tentativa Natália, vou te pedir mais uma coisa. Retoma um pouquinho o estado da arte dos estudos. Em que momento começa a se estudar a transexualidade na história? Ah, tá. Tá bom. Isso é um dado importante. Que isso começa a ser uma interrogação. Olha, eu acho que assim,
eu acho que tem duas coisas aí que são distintas, mas que se encontram, que convergem para o mesmo lugar. Primeiro que é o estudo das questões de gênero, dos papéis de gênero, e a gente não tinha ainda a definição do gênero, mas tinha o homem exercendo papéis de mulher, e a mulher exercendo papéis de homem, e a questão da homossexualidade colocada, e isso existe há séculos, né? Essa questão dos papéis de gênero, né? Agora, tanto que nos gregos o amor verdadeiro era entre homens, né? As mulheres eram usadas apenas para procriação, né? Homoerótico, era homoerótico. Uhum. Então, veja bem, quando, no início do século XX, que é a época em que acontece a cirurgia lá, que é muito bem tratada, a história da garota dinamarquesa. Ali, veja bem, o desconforto em relação ao próprio sexo já encontrava alguma tentativa de resolução a partir da ciência. Isso 1912, 1914, então início do século XX, a gente vê o desenvolvimento das técnicas científicas de intervenção, então a possibilidade de hormônios sintéticos, né, o desenvolvimento dos hormônios sintéticos e técnicas cirúrgicas. Isso ganha um boom durante a Segunda Grande Guerra, que é esse caso que você traz, inclusive, que é retratado no filme. Que é essa tentativa de corrigir o corpo, porque a ideia de que o homossexual tem uma alma de homem presa no corpo de mulher, ou uma alma de mulher presa no corpo de homem, ela é muito forte e ela é muito antiga. Mas eu queria te fazer uma provocação, porque no filme, interessante, né? Que ele segue com a esposa. Eu acho que tem algo importante aí, porque talvez eu gostaria de lançar essa hipótese, que talvez algo do campo das identificações também lance o sujeito nessa busca de uma resposta única sobre quem ele é. Porque, por exemplo, né, quer dizer, qual seria o problema, né, dele gostar de comer a mulher e, por exemplo, gostar de dar para outro cara? Porque tem algo aí também que passa pelo discurso, que faz com que o sujeito também ali... Porque eu acho que a grande questão é o que se passa na lógica discursiva de uma época que faz com que esse sujeito se sinta de fora ou inadequado diante do que está colocado no discurso. Porque, por exemplo, no discurso, se fosse possível ter uma esposa e dar a bunda na esquina, eu estou usando uma expressão, gente, eu falo palavrão mesmo e vocês me conhecem. É isso mesmo. Qual seria o problema? Quer dizer, se isso tivesse colocado como possibilidade no discurso. Mas é interessante, né? Porque na medida em que isso é rechaçado na hora do discurso, quem sente isso se sente, de alguma maneira, inadequado ou de fora, como se ele tivesse algum problema. Vai lá, queria discutir um pouco em relação a isso. Vai lá, tu que estudou essa questão, Natália. Você está falando alguma coisa que é do campo das identificações, né? Sempre vai operar alguma coisa que é do campo das identificações, obviamente. A solução que o sujeito encontra, obviamente, vai passar por isso. Né? Então, um exemplo, na época que era bonito ser gorda, tinha um monte de mulher gordinha. Porque a partir do momento que na lógica discursiva, no campo das imagens, só aparece mulher magra, as mulheres gordinhas começam a se achar, de alguma maneira, fora da lógica, portanto, como se tendo algum problema. Nesse sentido, assim, só para dar um outro exemplo que tem a ver com uma outra lógica, com a mesma, né? Sim. A lógica é a mesma, né? Só o ponto de discussão é que muda, mas a lógica é a mesma. Agora é interessante você estar falando sobre isso, porque me veio aqui a cabeça toda essa trajetória da história da homossexualidade, né? A homossexualidade que na Grécia Antiga ela era cultural, né? Ela era, isso que a gente estava falando, né? A questão dos homens, a mulher ficava de fora, os homens, era uma prática, né? Do mais velho para o mais novo. A mulher, se eu não me engano, era comparada à posição do escravo, né? Sim. Próxima à posição do escravo. Pode falar. Sim.
Então, nesse primeiro momento, Grécia, até o evento do cristianismo, né, a gente tem uma sexualidade que ela é exercida de forma um erotismo, era um erotismo, né, não era questão da norma, mas o exercício de um erotismo. E o Lacan vai até falar, não, nem o Lacan, o Freud vai falar que a sexualidade dele trata-se de eros, né, que não está restrita ao encontro da genitália, né, mas é essa sexualidade como um todo, né, o exercício da sexualidade como um todo, de Eros, em contraponto a Thanatos, né? Mas, enfim, voltando, então a gente tem o evento do cristianismo que transforma a homossexualidade. Mas é preciso também lembrar, Natália, estou lembrando aqui do escândalo que foi quando Freud publica, em 1905, 3 ensaios sobre a sexualidade. Sim. Um escândalo total. Para quem está assistindo, gente, foi um escândalo total. E até hoje, para alguns, é escandaloso falar em sexualidade infantil. E Freud vai dizer mais. O inconsciente ele é sexual e infantil. Quer dizer, preciso marcar isso, que também é um ponto importante. Sim. E a questão do perverso polimorfo, né, da sexualidade infantil, mas que ele vai falar de uma perversão, né, na infância. O perverso polimorfo, né, ele é atacado com o que ele traz. É interessante, né, que o Lacan vai subverter essa lógica e vai falar de perversão, né, de uma versão do pai que possa justamente, né, organizar, né, essa... É interessante, né, de alguma maneira, essa perversão polimórfica infantil, né? Sim, organizar os laços na cultura, né? Mas então, voltando a essa história, né, para poder chegar à transexualidade. Então, a gente tem o evento do cristianismo que traz a homossexualidade como pecado, nesse primeiro momento, década de século XVIII, né, 1700 e alguma coisa, a homossexualidade é considerada crime. E depois, então, a homossexualidade passa a ser considerada doença, e é muito interessante porque o termo homossexual, ele surge, se eu não me engano, no século XVIII ou XIX. Não havia o termo homossexual, né? Ele é cunhado exatamente para falar dessa sexualidade que está fora da norma, e aí é muito interessante que surge o homossexual primeiro para falar disso, e depois surge o heterossexual, né? Então é muito interessante porque é o que se coloca como estranho na norma, é o que se coloca como cultura, como estranho na cultura, que precisa receber um nome para ser deixado do lado de fora. E aí eu lembro também a questão dos trans, né? Porque assim, o cisgênero, o termo cisgênero, ele só aparece num segundo momento como consequência do transgênero. O transgênero, para classificar aquele, né, cujo gênero não conversa com o sexo biológico, né, e o cisgênero como aquele que adequa. Então é muito interessante assim, a gente perceber que essa nomeação, ela sempre acontece para circunscrever aquilo que está fora da norma e distanciar de alguma forma, né? Deixar o estranho distante, porque afinal de contas deixar isso distante, aquilo não me atinge, né? Me coloca no lugar rival, eu, o outro, especular, mas me coloca distante, é o outro, não sou eu. Sim, mas eu estou aqui lembrando, na década de 30, a Liga Brasileira de Higiene Mental no Rio de Janeiro, que justamente, né, que quando você faz uma nomeação patológica de algo que é da ordem que se produz no campo da cultura, justamente você mantém uma certa norma do que é o normal e patológico, né? O Canguilhem, né, já trabalhava isso no normal e patológico, né? Porque também eu acho que tem algo aí importante, porque a gente também poderia, e nisso assim eu queria fazer uma provocação, depois tu retoma a história, mas veja, tá muito boa a discussão, que eu acho que os adolescentes que se dizem pan, que não se adequam a uma norma, eles produzem uma tensão discursiva importante. Porque eu acho que quando um adolescente tenta se adequar a uma norma, ele está fazendo manutenção a uma certa lógica discursiva e normativa. Percebe? Porque, quer dizer,
quanto menos diversidade o laço social conter, mais exclusão ele vai produzir. Tá claro isso, pessoal? Faz sentido? Percebe? Veja, quanto mais restritos forem os lugares para o sujeito ocupar um lugar no campo do discurso, mais exclusão esse discurso promove. Por exemplo, né, o conto de Aya só podia ser daquela maneira. Vamos tentar pensar o que aconteceu no Brasil, né, ali na década de 30, a partir da criação das primeiras faculdades de medicina no Rio de Janeiro e Bahia. Né, como se a norma era ser branco. O que aconteceu com os negros, com os pardos? Foram parar nas cadeias, nos hospícios. Tem algo aí importante, porque de alguma maneira, quando o sujeito tenta fazer essa adequação, ele está fazendo manutenção à norma. Como isso é possível? Ser branco, heterossexual, quer dizer, ele dá manutenção à norma, e quando na verdade o que justamente produz laço é quando a gente pode fazer furo nessas lógicas normativas e excludentes. Queria discutir um pouco sobre isso, Natália. Acho que tem uma questão política importante aí envolvida. É quando a diferença é possível, né? Claro. Quando é possível a diferença. Você estava falando de... Tem uma coisa que eu queria retomar, que já não é a primeira vez que você toca nesse ponto na nossa conversa agora, que é essa coisa do adolescente que não quer escolher, né? Do pansexual. Sou pansexual, né? Essa pretensa liberdade, né? Mas não há nada mais angustiante do que essa liberdade. Essa é a primeira coisa. Sim, mas eu acho que nesse momento ele também tenta colocar uma barra nesse outro que olha para ele e diz, e aí, você é o quê? Que, ao se dizer pan, ele também cria um espaço psíquico para ele mesmo, para ele poder construir isso. O Caligares, no livrinho Adolescência, vai falar algo muito importante. O cara saiu da infância, brincava de Hot Wheels até ontem, e agora ele vai na festinha, e aí, qual o som que tu curte? Ele vai dizer o que? Não sei. Ele pega emprestado do amigo. Ele pega a identidade do vizinho emprestada para ele, enquanto ele ainda não construiu, de alguma maneira, o que ele é. Então tem algo aí de uma certa epidemia identificatória entre os adolescentes, que promove também esse fenômeno, percebe? Porque quase como para se incluir no grupo, ele também vira pan. Né? Mesmo que ele não seja, eu acho que tem que... Porque o que eu acho que é importante marcar na live de hoje, e que eu vou te propor uma segunda na semana que vem, porque não deu para falar 1/3 da quantidade de coisas que estão envolvidas no sistema. Eu vou te propor mesmo. Sim, sim. Não, porque é muita coisa, Natália. Tá doido. Sim. São muitos fios. Eu acho que uma coisa é pensar isso na adolescência. Outra coisa é pensar... veja, a gente não tem mais muito tempo. Porque, cara, o tempo voou. Fala um pouquinho sobre a questão da histeria. Porque, veja, quando tu conta da cena, tá apresentando um trabalho, o Marco Antônio diz assim, conta a cena para quem tá assistindo, vai. Pessoal, cenas dos bastidores, Natália Travasso e Marco Antônio Coutinho Jorge, vai lá. Estou eu num simpósio, num congresso do corpo freudiano, né, em Búzios, na época do mestrado ainda, eu acho que eu não havia qualificado, e apresentei um trabalho e o Marco estava me escutando. O Marco é meu orientador no doutorado, foi meu orientador no mestrado também, e aí quando chegou ao final desse trabalho, o Marco falou assim, você está com uma coisa na ponta da língua e você não fala. E aí o Marco me diz, você está falando o tempo inteiro de histeria. Tu lembra o que tu estava falando na ocasião que produziu no Marco essa escuta? Eu acho que eu estava falando da quantidade de casos, né, que começaram a aparecer no consultório, né, muitos casos. E também na cultura, né? Porque de repente é isso, a gente vê um boom de pessoas se autodenominando trans, a gente vê um boom nos serviços que oferecem a intervenção, é alguma coisa em 10 anos,
Né? Não é uma coisa que vem crescendo Natália, mas eu paulatinamente. tive uma ideia genial agora. Hum, Eu tive uma ideia genial, juro por Deus. diga, Sabe o que diga. me veio? O Porque quê? vários adolescentes que eu escuto na clínica, eles dizem, eu sou trans, mas ninguém sabe. Isso, num primeiro momento, opera como um segredo. Como algo que ele sabe. Agora é interessante, porque eu acho que, de alguma maneira, a lógica dos adultos com os adolescentes hoje é de tanta vigilância. E como se essa distância entre o apagamento da diferença geracional torna esse adolescente tão à mercê do adulto que, para ele, ter um segredo e algo que exclua o outro parental é algo fundamental na constituição psíquica. Me ocorreu isso agora, discutindo. Tu entende? Que está para além da questão de transexualidade, que o que a literatura aponta para nós, o que a gente tem acompanhado, que tem essa passagem para alguns, Sim. né? Mas o que a gente percebe hoje, que também no campo dos adultos e no laço social, você tem também adultos que ficam com homens, com mulheres, gatos, cachorros, são plurais também. Isso também está colocado hoje no campo da cultura, mas eu acho que é preciso pensar essa mesma questão de uma maneira diferente em cada contexto, porque não me parece que é a mesma Sim, coisa. sem dúvida. Não, sem dúvida. Mas que é isso, a gente vai pensando junto, né? Você coloca uma Tamo questão, junto aqui, ó, tô maquinando aqui. bora. Mas você está colocando a questão do segredo, né? Assim, eu não sei como é que isso tem se desdobrado no teu consultório. Lembrei de duas coisas distintas aqui. Uma eu vou falar primeiro, porque a outra, como é uma questão clínica, eu não vou esquecer. Mas assim, tem algo da sexualidade que é sempre da ordem de um segredo, mas um segredo que você revela para si mesmo e que não precisa, e que não é exposto na cultura, não precisa ser exposto na cultura. Tem uma coisa do segredo, do segredo da intimidade. Eu acho que isso é uma coisa assim, eu vou guardar e eu não preciso expor para os meus pais, porque a hipervigilância dos pais, muitas vezes, pode colocar esse lugar de segredo para o adolescente. Eu preciso manter alguma coisa que é só minha. É fundamental. Fundamental, claro. Porque, Né? claro, porque é justamente essa dimensão do segredo que também aponta um trabalho de separação desse adolescente com os pais. Exatamente. Porque, E de alguma aí maneira, entra a criança é aquela, né? Faz uma arte no quarto e acha que a mãe tem olhos infravermelhos, que a mãe só diz assim, João! Ele já conta o que ele estava fazendo. É uma mãe muito grande. Agora, quando o adolescente é capaz de fazer uma transgressão e não contar para a mãe, puxa, ele fez um trabalho importante aí já, não? Pois é. Então, só que junto a isso, eu lembrei também, enquanto você falava, de uma questão clínica que me salta aos olhos, que é a coexistência, né, nesses sujeitos, assim, adolescentes que aparecem com a questão da transexualidade, né, sou trans, como isso vem junto com a questão do cutting. Perfeito. Fiz uma live semana passada com a Rosane Ramalho aí do Rio sobre isso. É impressionante. É como se o corte precisasse operar na carne para fazer uma separação. Aí voltamos ao simbólico. O simbólico que não opera. Perfeito. Então, de alguma maneira, você traz uma pista clínica preciosa, Natália. Por que vem acompanhado do cutting? A Rosane entrou. Rosane, entra aqui na live rapidinho. Pode entrar? Posso te mandar o convite, Rosane? Me manda um ok. A gente tá falando do cutting e da questão da transexualidade. Ela acabou de entrar. Se ela topar, ela entra rapidão e já discute com a gente. Senão, eu vou convidar para quinta que vem fazer a live com a gente de novo. Show. O que me parece aí? Né? Nessa lógica desse adolescente tomado, né, como extensão do corpo do outro, né, ou como tendo o seu corpo
tomado como objeto de gozo do outro. Quando ele corta esse corpo, tem aí também um certo trabalho de se apropriar do corpo como sendo seu. Bom, se eu posso cortar é porque é meu. Sim. Certo? E também, de alguma maneira, né, tem algo aí de uma certa erogenização desse corpo, que passa pelo corte. Né? Porque o que os adolescentes trazem é de uma experiência de dor. É interessante a descrição, a narrativa. É quase a descrição de uma experiência sexual. De dor, mas também de prazer. Acho que a primeira questão. Segundo, também uma certa experiência desse adolescente de tentar dar uma consistência imaginária para uma dor que está ainda no campo do real. No sentido, quer dizer, como se, né, eu acho que tem aí um trabalho desse adolescente construir o que acontece com ele. Então, nesse sentido, acho que também tem uma certa pressa aí de ter que responder sobre isso, e obviamente, eu não sei se você vai lembrar do filme, daquela série 13 Razões. 13 Reasons Why. Isso, e do Baleia Azul, lembra? Sim. Que também me parece que está assim, nessa mesma, né, nessa mesma série. Natália, o pessoal está falando por que empobrecimento do simbólico? Pois é, boa pergunta, boa pergunta. Eu ainda não cheguei nesse lugar, mas outro Posso dia na ajudar? aula... Posso ajudar? Pode, eu ouvi a Heloísa Caldas falando sobre isso, né? Vai, que a Luísa Caldas trouxe? Heloísa falou Tá, posso falar sobre um a pouquinho função paterna, claro que pode. Eu acho que tem aí algo de um certo empobrecimento da história e das narrativas, que de alguma maneira, porque quando a gente vai, de alguma maneira, nomear algo, a gente pega isso emprestado no campo do discurso. Sim. Percebe? Então, quanto mais vai se empobrecendo de algum modo. Vou dar um exemplo para você, gente, tá? Isso que é na área entre o passado e o futuro, vai falar do apagamento da história e das narrativas, de alguma maneira, permite aos sujeitos, por exemplo, dar algum sentido. Vou dar um exemplo claro para você, gente. Quando fala esquerda-direita no Brasil, agora que isso que se passou nesse último desgoverno, que espero que desapareça da face da terra pro resto da vida, né? Vamos rezar para que isso aconteça. Vieram coisas da ordem do absurdo. A terra plana, o nazismo era de esquerda. Da onde isso, gente? Isso é proveniente do apagamento da história. Não é nenhuma questão de opinião. Percebe? Então, de alguma maneira, o que apaga aí, né, para quem perguntou ali, Natália, essa dimensão terceira. E o que fica em evidência é esse espelhamento que a gente poderia nomear como o reino das opiniões. Eu acho. Tá, mas você leu aonde, cacete? Você leu isso aonde? O que ele vai te responder? Eu vi no Zap Zap. Percebe? Uhum. Então, a gente vê um certo empobrecimento de uma dimensão terceira que poderia ser reguladora de todas as relações. Então, de um lado, vamos retomar o que Freud vai falar no Totem e Tabu, que ele vai dizer assim, a gente tinha um pai da horda, certo? Uhum. Jair Bolsonaro, pai da horda, eu quero, eu faço, eu aconteço, é minha vontade, é hoje amarelo, amanhã é verde, tarana. Isso é o pai da horda. Que o Lacan avança, vai dizer, mãe toda gozante, certo? Uhum. O que o Freud vai falar para justamente daí surgir a civilização? Os irmãos se unem, assassinam o pai. No lugar desse pai, dessa mãe toda gozante, da mãe que comanda, decide, faz o que bem quiser, se coloca o totem que inscreve uma lei. Portanto, um tabu regulador das relações. O que a gente vê acontecer hoje, a partir da eleição de Jair Bolsonaro, Natália? O apagamento da lei reguladora, essa lei terceira reguladora entre os irmãos,
e, de alguma maneira, uma tentativa de eleição de um pai real, que é quase como um pai da horda, porque na incapacidade do sujeito de se fazer cargo da cultura e se responsabilizar pela porta, que ele diz assim, chama o papai para botar ordem na casa, porque a gente não dá conta disso aqui, não. Cadê a minha mãe? É isso. Eu quero a minha mãe. Chama a mamãe de volta, por favor. Como se, de alguma maneira, os sujeitos se vissem incapazes deles mesmos gerenciarem suas próprias vidas e se fazerem responsáveis pelo laço, e pelo pacto civilizatório que regula os laços entre os sujeitos na cultura. Mas aí eu acho que tem uma questão assim, o que é que promove, então, assim, fico me perguntando, na cultura, de tempos para cá, o que é que promove esse afrouxamento daquilo que se inscreve como lei, daquilo que se inscreve como um terceiro, daquilo que se coloca como o que dialetiza a relação especular? Eu acho que é uma questão que eu poderia te responder pelo que eu vejo na clínica com crianças. Natália, de cada 10 famílias, e se isso não for um exemplo clínico importante, eu não sei mais o que seria. De cada 10 famílias que eu escuto, a criança dorme com a mãe. O pai dorme no colchão do chão ou no quarto da criança. E de alguma maneira, o sexual necessário para interditar as relações familiares, ele cada vez mais desaparece. Então o que a gente vê? Eu vou falar, de cada 10 famílias que eu escuto, 9 dormem com os filhos. Ou na cama do casal, ou o pai dorme no colchão do chão. Tem algo aí. E o Lacan, quando ele vai escrever os complexos familiares, ele vai falar. E sabe quando o Lacan formula o conceito de função paterna, é com base num texto do Confluten chamado Pai Humilhado. E ele vai falar de uma retração da família, um fechamento da família social, uma especularização das relações, e de alguma maneira, né, eu queria apontar isso, a colocação da criança como sendo possibilidade de realizar para os pais. Eu diria, só para resumir, para a gente seguir na quinta que vem, que eu estou preocupado com o horário, porque o Instagram não pode apagar esse troço, que está muito bom. O lugar ocupado pelo pai da ordem de outrora, lembra? O pai da ordem, pensa um triângulozinho, o pai estava aqui e a mãe e os filhos submetidos ao pai. Quem hoje está aqui é a criança. Ou a gente poderia inverter. O pai cai e quem assume a cena é a mãe e a criança. Dentro dessa lógica. Percebe? Então tem algo aí. E nisso é muito importante a virada estruturalista do Lacan. Porque Lacan vai falar o que é a função simbólica. São lugares vazios inscritos no discurso. Portanto, eu quase ousaria dizer para vocês que quem está no lugar do pai hoje é a criança. Ou seja, o texto da Leda Bernardino e da Cristina Kupfer, a criança como mestre do gozo. Então, nesse sentido, me parece que na medida em que a criança é colocada num lugar que ela não tem condições de assumir, ela, nesse momento, se transforma no pai da hora. Ou seja, num bebê que diz, eu quero, não quero, eu quero, não quero, não quero, não quero. Né? E que, de alguma maneira, né, eu queria finalizar a live de hoje, Natália, para ficar louca, para só ficar louca comigo. Eu falei mais do que você. Mas é um tema fogo para mim. Instigante. Instigante. Eu quero finalizar com uma frase da Hannah Arendt. Entre o passado e o futuro, no capítulo A Crise da Educação, ela diz assim: educamos nossas crianças em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Porque se nós não educarmos nossas crianças,
quem estará em maus lençóis é o mundo. E essas crianças poderiam vir a destruir o mundo. Acontece que na modernidade as crianças passaram a ser mais importantes que o mundo. E de alguma maneira, a lei regulatória passou a ser menos importante do que as crianças. Ou seja, de alguma maneira, vivemos uma fratria e uma espécie de estado de ordem. Fala aí, Natália. É isso. Quando os pais falam para a criança, né, escutam essa criança, sou trans, não, meu filho, perfeitamente, vamos lá. Claro, eu cuido da mãe Joana, gente. É quase como E não uma é criança, só isso. é quase uma criança. E não é só. Aponta pra lâmpada, vamos trocar a lâmpada que ela quer mudar a cor. E aí eu vou trazer um outro dado que talvez fique para, quer dizer, certamente vai ficar, não vai dar tempo de falar, mas assim, sobre o suicídio, a ameaça ao suicídio que se coloca. Os pais com medo da criança se suicidar porque a criança vai trazendo isso, né, a questão do suicídio. Mas adolescente, eu não posso falar de criança, mas do adolescente, o quanto a questão do suicídio vai se colocando na clínica com o adolescente e os pais vão ficando cada vez mais reféns disso. E a criança manipulando, o adolescente manipulando. Mas o que os pais esquecem é que o que a criança, quando faz uma ideação suicida, um adolescente, é tentar assassinar a sua captura como objeto de gozo dos pais. Sim, sim, sim. Encontro com a história do cutting. Perfeito. É na mesma direção. Gente, que live. Natália, quinta que vem, faz mais uma. Eu vou convidar a Rosane Ramalho, se ela quiser compor. Mas tá marcado, gente. Tem que fazer parte 2, porque não deu para falar um terço. E me perdoa, Natália, mas sabe que... Imagina, um prazer. Eu quase dou saltos aqui na cadeira, escutando falar, porque eu acho que é uma temática de extrema relevância. Tá? Gente, quinta que vem, então, Natália Travassos de novo. A gente vai seguir com a mesma temática. Agora, seguindo a questão da transexualidade, mas incluindo a questão... né, do pacto civilizatório, da adolescência, do cutting. Sim, gente, vai ficar salva no meu Instagram. Espero que sim. Tá bom? Gente, obrigada. Natália, seu amor, te amo pra caramba. Tá? A gente segue na quinta que vem, então, porque não dá pra encerrar essa live. A gente, um terço só, e eu acho que é bem importante. Tá bom? Combinadíssimo. Até quinta, pessoal. Até Gente, quinta, beijo. Michele. Obrigada. Até quinta. Tchau, tchau. Beijo, tchau.